Hi brethrens! How are you everyone? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje eu preparei um vídeo para você muito especial. Eu quero estar contando para você um segredo. Um segredo. Aquele que ninguém conta. Se as pessoas não contam para você aquilo que deveria contar, então aí isso acaba sendo um segredo. Então é exatamente isso que eu vou te contar neste vídeo. Além de falar para você sobre alguns verbos, sobre algumas expressões e algumas dicas valiosas para que você chegue à fluência. Então fique conosco neste vídeo que nós temos alguns materiais muito importantes para passar para você. Mas antes, eu quero estar falando para você, quero estar mostrando para você algo bem importante para que você possa entender como que funciona a fluência, como que funciona chegar à fluência e como aprender um idioma. Eu quero estar passando para você, mostrando algo que de repente você nunca ouviu e eu acredito que você vai ficar surpreso quando eu estiver falando sobre isso para você. Porque, veja bem, se você for perceber, ou se você começar a prestar atenção agora no que eu vou te falar, você talvez nunca percebeu, nunca notou que como que você, ou eu, ou você, chegou à fluência no português. Você nunca parou para pensar, tenho certeza, como que você conseguiu aprender a sua língua? Como que você conseguiu aprender o português? Eu tenho certeza que você nunca parou para pensar nisso. E é claro, você aprendeu a falar, você está falando a sua língua materna e você nunca precisou pensar ou precisou lembrar ou avaliar ou verificar como que foi que você aprendeu. Ninguém faz isso. Mas acontece que estudando os idiomas, e eu tentando aprender o inglês, e com as dificuldades que você teve ou tem, e eu também tive, por isso estou falando para você isso, estou passando esse vídeo, então foi aí que eu comecei a entender por quê e os porquês, de você não conseguir chegar à fluência e de você não achar difícil o inglês ou outra língua. Então foi aí que eu comecei a notar algumas coisas, comecei a estudar, a avaliar e perceber algumas coisas que nós nunca paramos para pensar. É claro, não há necessidade disso. Mas aí nesses estudos eu comecei a avaliar e comecei a perceber uma coisa. Como que nós chegamos à fluência? Como que nós chegamos a aprender a nossa língua? Nós nunca pensamos nisso. Mas na verdade, quando começamos a aprender outra língua, quando começamos a aprender o inglês, nós começamos a achar difícil. Não conseguimos entender, há muita desconexão, há muitas coisas que não entram na nossa mente. Mas tudo isso eu vou te mostrar neste vídeo por quê. Eu vou te relatar a verdade, eu vou te relatar o porquê que isso tudo acontece. E por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente aconteceu comigo. Eu não fui nenhuma pessoa rica que estudou fora do país. Eu não fui uma pessoa rica que aprendeu nas escolas, melhores escolas que se pode ter. Não. Na verdade, eu estudei em escolas tradicionais e tentei aprender com um professor particular, mas eu não consegui. Mas foi chegando a trabalhar, que eu tive a oportunidade de trabalhar numa plataforma de petróleo, e lá, trabalhando numa empresa multinacional, só tinha estrangeiros trabalhando lá. E foi aí que eu comecei a entender como que funciona. Porque eu já tinha estudado muito a língua, já tinha estudado em escolas, já tinha tentado e não tinha conseguido. Mas foi lá que eu comecei a ouvir e comecei a perceber como que funciona. E então eu sentei e comecei a montar um método, comecei a verificar aquilo que precisava, aquilo que não, aquilo que eu tinha que ter estudado, aquilo que eu tinha que ter feito, aquilo que eu não precisava ter feito.
Então foi aí que eu tive a oportunidade de estar em contato real e de ver como que realmente funciona. E então eu fui estudando e cheguei a uma conclusão tal que eu observei depois que uma outra pessoa já tinha conseguido isso, não em idiomas, mas num aprendizado mais rápido. Ele tinha feito esse estudo e tinha conseguido chegar a essa conclusão que bateu exatamente com o que eu estava fazendo. Então eu comecei a estudar mais a fundo ainda. E aí eu comecei a perceber como que se chega à fluência, como que se aprende uma língua. Então eu vou te dizer agora, na verdade, o português também é uma língua. O inglês, ele não é uma matéria como história, geografia, matemática. Não é uma matéria, é uma língua. Assim como o português que nós aprendemos, o inglês também, criancinhas e bebês que estão lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, aprendem essa língua, porque é a língua materna. Então, da mesma maneira, presta atenção, da mesma maneira que nós aprendemos a nossa língua, é dessa maneira que nós vamos aprender outra língua. Não é de uma maneira diferente, não é de nenhuma outra forma diferente. Tudo aquilo que você já ouviu, eu tenho certeza que não é necessário. Por quê? Porque eu também ouvi. Tudo que você ouviu, né, de aprender, como aprender, eu também ouvi. As mesmas coisas. Você tem que pensar em inglês para que você possa aprender mais rápido. Você tem que aprender, tirando 10 minutos por dia, você aprende a falar inglês. Você estudando 1 hora por dia, você falando só em inglês, ou você escutando músicas no YouTube ou na internet, ou você lendo livros, lendo mais livros. Todas essas coisas eu tentei. E todas essas coisas não funcionaram. E são tudo dicas, são tudo coisas que as pessoas falam, que talvez elas não saibam o porquê, né? Não saibam, talvez não saibam, ou saibam, mas a verdade é que não é desta maneira. A verdade é que isso você pode até chegar a aprender, mas você vai levar muito tempo para que você consiga aprender desta maneira. Por quê? Mostrando para você agora uma comparação para que você possa pensar um pouquinho, né, avaliar e falar, olha, realmente isso é verdade, para que você possa ver o que eu estou falando, como que uma criança aprende a falar, ou como que qualquer criança aprende a falar. Ela não tira 10 minutos para estudar, ela não tira 1 hora por dia, ela não anota nada, ela não escreve nada, ela não faz nada disso. E também, ela não aprende ouvindo coisas aleatórias, palavras ou frases aleatórias. Não é desta maneira. E exatamente seguindo estes passos é que nós vamos aprender outra língua. No caso nosso inglês. É seguindo estes passos. Quais os passos então? Seguindo exatamente você aprendendo as primeiras palavras, você aprendendo aquilo que é necessário para que você comece a falar, para que você comece a formar algumas frases. É isso que você tem que fazer. E é desta maneira que qualquer um aprende uma outra língua. Qualquer um aprendeu a sua língua materna. É dessa mesma maneira. Nenhuma criança ou ninguém aprendeu a sua língua materna falando coisas aleatórias, ou formando frases absurdas, ou frases longas, ou nada disso. Todo mundo aprendeu a falar a sua própria língua, no caso, a língua materna. Todo mundo aprendeu a falar, começando com as palavras principais, começando com aquilo que é necessário, formando as primeiras frases, e daí então, seguindo dessa mesma linha, aumentando cada vez mais as frases e os vocabulários, e então chegando à fluência. E o que eu quero dizer para você hoje
que eu posso dizer para você com toda certeza que eu sei como fazer você chegar à fluência em 6 meses. Por que eu tenho essa certeza? Porque simplesmente você hoje já tem uma língua materna, você já tem uma língua base. E também você não é nenhuma criança que não tem nenhuma linguagem ainda, que não tem nenhuma palavra ainda. Pelo contrário, você já está repleto de vocabulário, que é o seu vocabulário. Você já tem milhares de palavras, que é o seu vocabulário, que é a sua língua materna. O que nós vamos fazer então é transferir isso que você já sabe para o inglês. Exatamente. Como que funciona? Você vai aprender exatamente como no início, de uma criança, mas você sabendo o que está fazendo. Essa é a grande diferença. A grande diferença é que eu vou estar passando para você o início, como que é o início, mas você não vai ser necessário você treinar tanto e ficar tanto, porque você já sabe e você já tem o vocabulário. Você vai transferir a sua língua que você já tem hoje para uma outra língua, no caso o inglês. Então como que vai funcionar? Você vai aprender as palavras necessárias, as primeiras palavras, você vai aprender os pronomes, né, os verbos, as primeiras coisas que é necessário para que você comece a formar as primeiras frases, e dessas primeiras frases então você partir e aumentar as suas frases, os seus vocabulários. É desta maneira que se chega à fluência mais rápido. E mais uma coisa, mais um item que você deve fazer. Quando você está aprendendo a sua língua, quando nós estamos aprendendo a nossa língua materna, nós não falamos outra língua. Nós falamos só aquela língua. Então nós praticamos só aquela língua. Nós falamos muitas vezes as palavras que estamos aprendendo. Várias vezes. Muitas vezes a mesma palavra. Outra palavra, somando palavras. E falamos o dia inteiro, o tempo todo, aquela língua. Porque nós temos a necessidade de nos comunicar. Nós temos a necessidade de falar aquela língua. Então nós fazemos o quê? Praticamos o tempo todo. Falamos e repetimos o tempo todo. É isso que eu mostro no meu método. Agora eu falo inglês. É isso que eu levo você, faço você seguir essa sequência, fazendo com que você vá crescendo de uma forma rápida, porque você já tem a sua língua, você vai transferir para o inglês, então você vai estar crescendo de uma forma rápida, passando para você exatamente aquilo que é necessário e tirando tudo aquilo que não precisa, né? Como por exemplo, você escrever alguma coisa, você perguntar ou questionar algo como uma dúvida, será que coloca assim? Será que não falar assim? Será que não está errado? Não, essas coisas não. Você tem que seguir da maneira como foi ensinado no início. No início, você pode perceber que uma criança ela não anota nada, ela simplesmente vai aprendendo tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que é ensinado, ela vai aprendendo, tendo uma referência real, e ela vai falando e repetindo aquilo que ela está aprendendo, está começando a ter contato. No seu caso, no nosso caso, que já temos uma língua, nós vamos só transferir aquilo que vai estar sendo passado para o inglês. E a forma como a qual nós achamos que é difícil é por causa dos fonemas, é por causa das palavras que saem. Por exemplo, ao invés de você falar casa, que é uma palavra que você conhece, casa, você vai falar house. Você vai mudar o som. Você vai começar a aprender a mudar o som das palavras, apenas mudar o som e ter uma referência. E não achar estranho o som que você está fazendo, achar estranho essa palavra. Porque a sua língua materna você já tem como base, já tem um padrão já estabelecido. Então agora que você vai aprender uma nova língua,
você vai começar a estabelecer um outro padrão. E você deve seguir acreditando nisso, nesse sistema de passar as palavras que você já conhece para umas palavras que você ainda não conhece, para o som que ainda você não conhece, que ainda não é acostumado aos seus ouvidos, que você ainda não está acostumado. Então você vai treinar fazer isso. Então você vai passar das palavras que já é conhecida do seu padrão de língua para o inglês. Então, como que você vai falar rua? Uma palavra que para nós não é estranha no português, mas é uma palavra que, se você for ver, é estranha. Rua, rua. Mas no inglês, você agora vai falar street, street. Você vai mudar somente os sons. Então você vai referenciar agora, a partir de então, as palavras que você já conhece, os sons, com a palavra nova e com um som novo que você vai estar aprendendo. E para isso, não é necessário você escrever nada, não é necessário você anotar nada, e também não é necessário você questionar o som ou questionar como é estranho. Simplesmente você tem que falar, você tem que começar a expressar, começar a falar esse novo som e praticar esse novo som, que quando você perceber, você já vai estar falando essa outra língua. E a maneira como nós ensinamos no nosso método, Agora Eu Falo Inglês, faz com que você então chegue mais rápido à fluência. Faz com que eu leve você num caminho mais rápido para que você vá direto à fluência. E é assim que funciona, para que você possa conseguir chegar à fluência em apenas 6 meses. Deixa eu mostrar para você algumas facilidades e algumas coisas interessantes que tem no inglês, né? Como, por exemplo, o verbo. O verbo no português, né, se você for prestar atenção, se você for ver, é muito complicado. É tão complicado que, na verdade, nós aprendemos na escola, mas depois nós nem usamos. Praticamente nós nem usamos, né, o português, a conjugação de verbo que deveria ser usada. Nós aprendemos na escola, mas depois nem utilizamos, porque é bem complicado. Até para nós é complicado. E para qualquer um que vai aprender o português ou está aprendendo o português, sempre falam que o verbo no português é muito complicado. E realmente é, mas nós aprendemos. Agora veja como que é no inglês. Você pode olhar aqui e acompanhar. Vou dar um exemplo aqui do inglês no verbo have, por exemplo. O verbo have, veja como que é conjugado o verbo have no inglês. Eu tenho, que o have é ter. Eu tenho. I have. Você tem. You have. Ele tem. He has. Ela tem. She has. Isso tem. It has. Nós temos. We have. Vocês têm. You have. Eles têm. They have. Você percebeu que nessa conjugação do verbo, nós conjugamos o verbo no inglês have, e somente na terceira pessoa do singular, has, porque é necessário ter o S no final do verbo. Mas depois vem we have, you have, they have. Já no português, tem a conjugação, nós mudamos. Mas no inglês você pode perceber que é praticamente tudo have. Então você já vai vendo por aí que o inglês, ele é mais fácil. Você pode ver na conjugação do verbo, por exemplo, que é mais fácil você aprender esse verbo no inglês, que você fala somente I have, you have, we have, they have, do que no português, que você tem que conjugar o verbo. Vamos ver mais um exemplo aqui, o verbo ir, que é o verbo go. Da mesma maneira,
Perceba, eu vou, I go. Você vai, you go. Ele vai, he goes. Como eu te falei, tem que ter um S no final do verbo, na terceira pessoa do singular. Ela vai, she has, she goes. Ele vai, isso vai, it goes. Nós vamos, we go. Vocês vão, you go. Eles vão, they go. Como eu disse para você, na terceira pessoa do singular, nos verbos é colocado S no final. Em alguns casos, como no go, até muda um pouco a escrita, mas para que coloque o S no final. Somente na terceira pessoa do singular, que de vez em quando tem essas particularidades, de colocar o S no final e algumas outras coisas que nos verbos, sempre para a terceira pessoa do singular, ela tem uma pequena modificação. Uma pequena modificação, algum detalhe que não é tão importante e que também não vai atrapalhar na fluência, no aprendizado do inglês, do idioma. Então você pode perceber que no caso do verbo, você pode ver que o verbo acaba sendo mais fácil de você aprender do que no português. No português você tem que conjugar o verbo, ele muda de eu para eu, tu, ele, nós, vós, eles, muda. Mas no inglês, praticamente você fala a mesma coisa. Então você não tem que pensar muito na conjugação. Quando você aprende um verbo no inglês, você praticamente vai falar só ele. Pode perceber qualquer verbo. Então, se você for passar para o passado, no caso do passado, ele nem então muda na terceira pessoa. Nem muda na terceira pessoa. No caso do have, had, no passado. Então, eu tenho, eu tinha, I had. Você tinha, you had. Ele tinha, he had. Ela tinha, she had. Isso tinha, it had. Nós tínhamos, we had. Vocês tinham, you had. Eles tinham, they had. Você pode perceber que no caso do had, no caso do passado, ele nem muda. I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. No caso do passado nem muda. E se for no futuro, nós temos no futuro então. Se for no futuro então permanece até o have e acrescenta will, porque o will que indica futuro. Quando você for falar, utilizar o verbo, utilizar no futuro, você tem que usar o will. Então, no futuro então fica I will have, you will have, he will have, she will have, it will have, we will have, you will have, they will have. Fica tudo have. E você acrescenta apenas will para indicar o futuro. Você observou então que o verbo no inglês, ele não é difícil? Porque ele não tem tanta conjugação. Ele não tem conjugação. Em certas ocasiões, em certo caso, ele permanece até o mesmo. Em todos os pronomes. Ele permanece o mesmo. Diferente do português, que ele é complicado e
e difícil de aprender. E tem muita conjugação. No inglês, você pode observar que ele é mais fácil. Vamos ver agora então algumas expressões. Algumas expressões que são até interessantes. Eu vou te falar essas expressões no pé da letra, como que ela é traduzida no pé da letra e como que ela é realmente o significado dela para o português. Vamos ver, por exemplo, it's up to you. It's up to you é muito interessante, porque se você for ver no pé da letra, ficaria isso está acima para você. Isso está no alto para você. Seria assim. Mas essa expressão no português significa você que sabe. Depende de você. It's up to you significa depende de você. Você que sabe. Outra expressão interessante seria it is what it is. É assim que se expressa. It is what it is. Isso é o que é. Isso no pé da letra que significa. Isso é o que é. Mas essa expressão do inglês quer dizer não tem o que fazer. É desse jeito mesmo. É assim que isso é o que é. É desse jeito. Você pode perceber até que não tem nenhuma tradução. Para o português quer dizer não tem o que fazer. Isso é o que é. É desse jeito mesmo. Outra expressão interessante. You are on in your own. You are on in your own. Que quer dizer, você está on, como eu já expliquei num outro vídeo, que significa ativo, que está ocorrendo no momento, no seu próprio on, que quer dizer, você está ali no seu próprio ali, você está ativo no seu próprio ativo, ou seja, você está por conta, é com você, você está sozinho nessa. Isso que quer dizer essa expressão, you are on in your own. Você está sozinho nessa. Mais uma expressão que nós temos seria so far, so good. Quer dizer, tão distante, tão bom. No pé da letra. Mas esse so far, so good, para o português significa até agora tá tudo ok. Até agora tudo bem. So far, so good. Até agora tudo bem. Agora eu quero dar algumas dicas para você importantes. Para você que está começando, ou para aquele que está iniciando no inglês, no idioma, é importante que você aprenda o início, é importante que você aprenda as primeiras palavras, é importante que você vá montando as primeiras frases, para que você comece a aprender e comece a entender como que funciona. Então, para você que está começando, não é muito bom que você ouça algumas frases difíceis, ou expressões, ou alguma coisa que faz com que você fique perdido ou não entenda muito bem. Então, é necessário que, assim como nós aprendemos nosso idioma, e aprendemos no começo com aquelas pequenas palavras e somando aquelas palavras, assim também você aprende outro idioma, dessa mesma maneira. Você vai aprendendo as primeiras palavras importantes, as palavras que você deve aprender, para que você possa formar as frases, e aí então você ir aumentando o seu vocabulário, aumentando as frases, e aí até você chegar à fluência, até você conseguir falar naturalmente. É necessário que você siga este processo dessa maneira, que é assim que nós mostramos no nosso curso Agora Fala Inglês. Para que você possa atingir a fluência mais rápido, você tem que seguir o processo, tem que seguir os sistemas de ir aprendendo as primeiras palavras e formando as primeiras frases, para que aí você possa chegar
a fluência, para que você possa aumentar cada vez mais o seu vocabulário e as suas frases. Se você gostou desse vídeo, então prepare-se para o próximo vídeo que nós vamos mostrar para você.